Olá, estamos começando o Bom Dia Maranhão. As principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora, hoje dia 13 de novembro de 2018. Promotorias de Justiça de Defesa da Mulher realizam caminhada contra a violência doméstica no centro da capital. Encontro promovido pelo Sebrae apresenta propostas digitais inovadoras para empreendedores. Comissão da Escola Sem Partido debate o tema em Brasília. Enquanto isso, no Maranhão, o governador edita decreto garantindo escolas sem censura. Futebol, Maranhão estreia com vitória na Copa FMF. O Moto confirma a contratação de atacante do Pingueiro, que foi destaque na Série B do Maranhense. E você vai ver também, novembro mal começou, mas nas lojas o clima já é de Natal e o comércio aposta em aumento das vendas no período comparado ao ano passado. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h02. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia para você, uma boa terça-feira. Fique ligado aqui na nossa programação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre vários assuntos que você viu aí. Entre eles, vamos falar sobre esse evento que acontece hoje aqui na capital, que apresenta propostas digitais e inovadoras para empreendedores. Aqui no estúdio eu vou receber o youtuber Voe Paminondas, que vai dar detalhes para você de um novo tipo de negócio aí que está surgindo, tá bom? E os detalhes você vai ver já já aqui no Bom Dia Maranhão. O comércio está otimista com o Natal deste ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que mais de 53 bilhões de reais devem ser injetados na economia nesse período. Neste shopping da capital, o período natalino já chegou. A decoração encanta crianças e adultos e acaba se tornando um convite para consumidores irem às compras. Dona Auriedna já começou a escolher os presentes para toda a família. Meu filho, minha filha, minha netinha, meu pai. Tem muitos mais em contas, né? Mas também vou mais pelo gosto. Gosto. Já outros consumidores estão preferindo pisar no freio. É o caso da Amparo, que neste ano reduziu consideravelmente a lista de presentes. Só comprei para minha irmã. A dificuldade que está tendo hoje em dia, tem que diminuir um pouco as contas, até para dar conta de pagar também, né? O fato é que novembro ainda não está nem na metade, mas nos shoppings da cidade o movimento já começa a crescer. As expectativas é que nesse fim de ano mais de 110 milhões de brasileiros irão às compras, pretendendo desembolsar, em média, R$ 116 por presente. Em tempos de crise, esses números são considerados pelos lojistas bastante positivos e sinônimo de boas vendas. Nós teremos aí uma média de 212 bilhões que serão injetados na economia através desse terceiro salário, com 85 milhões e meio de pessoas que irão receber esses valores. Traz essa expectativa, não é tão otimista porque ela está na média do que foi realizado do ano passado. Então não há nenhum crescimento em relação aos valores que foram praticados no ano passado. Isso que faz com que o lojista se prepare para ver se atende e consegue buscar atender esse consumidor que está ávido no final de ano. A intenção de muitos consumidores é utilizar parte do 13º salário para quitar as dívidas, mas reservar uma certa quantia para usar nas compras. A maior parte desses valores eles vão ser carregados para quitar dívidas. Porque o volume de endividados hoje aí no Brasil chega a mais de 63 milhões e então ele vai buscar quitar essas dívidas, recuperar seu crédito e, logicamente, fazer uma pesquisa para que melhor lhe atenda como comprar esses presentes final de ano. E nessa época, as lojas que vendem produtos natalinos também aumentam o faturamento. Para unir tradição e economia, muita gente já resolveu antecipar as compras desses artigos que cada vez mais ganham novas cores, mas pesquisar continua na moda. Dezembro ainda nem chegou, mas a Brenda já está escolhendo a decoração natalina para a casa dela. Foi ao ver as novidades expostas nas lojas que a publicitária resolveu se antecipar e pesquisar com tranquilidade os preços dos artigos. Acabou as eleições, parece que o ano passou tão rápido e agora já está chegando o Natal, então a gente precisa se preparar. O carinho com a decoração é por conta do simbolismo da data e como ela é vivida na família dela. Geralmente é na virada, né? E depois no outro dia também é um belo motivo para a família se reunir. Além da questão religiosa, a
relação entre Natal e comércio também é muito estreita. É que a data impulsiona as vendas. Por isso, em várias lojas como esta, o setor destinado ao evento ganha cada vez mais espaço. Além da tradicional árvore de Natal, tem artigos natalinos específicos para cada local da casa. São tantas opções que às vezes fica difícil saber o que levar. É importante ter um profissional para esclarecer aonde vai usar devidamente cada coisa, né? Então a gente esclarece para o cliente, a gente faz o cliente ter certeza que ele está comprando certo. Utensílios vermelhos e verdes nunca saem de moda, mas a tendência deste ano é outra cor. O Natal desse ano foi o Rosé Gold, que inclusive a gente não tem mais nada na loja praticamente, mas o tradicional é o carro-chefe. O vermelho e dourado sempre vai vender muito. Não chegamos ainda nem na metade do mês de novembro, né? Mas o clima de Natal já está aí. São 7h07. Vamos agora ao bairro do São Francisco com o repórter Eduardo Ericeira, que tem informações para nós ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão. Eduardo, mais um arrombamento aí no bairro do São Francisco. Bom dia para você. Pois é, Adalberto. Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Inclusive, a gente já mostrou aqui na TV Difusora ontem, Na Hora D, uma reportagem do Fábio Cabral, mostrando essa onda de insegurança aqui no bairro do São Francisco, inclusive pessoas relatando, principalmente comerciantes que têm sido alvos aí principalmente desses arrombamentos e desses assaltos. A gente vai mostrar mais um que aconteceu. A gente está em frente a uma loja de eletrodoméstico aqui localizada na Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco. Falamos ao vivo, Adalberto, como você disse, e mais um arrombamento foi registrado. Olha aqui, ó, nosso repórter cinematográfico, o Caburé Martins, está mostrando. Neste momento é uma das portas dessa loja de eletrodoméstico que foi arrombada. A gente já teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalham aqui próximas, não que são funcionários da loja, mas pessoas que trabalham aqui próximas ao local, que relataram que teriam sido aí de 5 a 6 pessoas, seriam inclusive já assaltantes conhecidos aqui da área. Uma pessoa que trabalha aqui próximo nos relatou, e segundo ele, só do final de semana para cá, quer dizer, de sábado até hoje, terça-feira, esse já é o terceiro arrombamento. Praticamente um por dia, de sábado até hoje, terça-feira, praticamente um por dia, só nessa loja. E ele disse que essa loja já foi assaltada outras vezes, mas o que chama a atenção é nesse curto espaço de tempo, 3 arrombamentos apenas nessa loja de eletrodoméstico localizada aqui na Avenida Castelo Branco. Como eu disse, o nosso repórter Fábio Cabral, repórter da TV Difusora, mostrou ontem uma reportagem dessa onda de insegurança. Segundo aqui as pessoas que trabalham no local, a gente já teve acesso também a algumas pessoas que moram aqui no bairro de São Francisco, que estavam passando aqui pela avenida. Eles disseram que não costumam ver essa ronda policial aqui pelo bairro de São Francisco, principalmente na parte da noite e madrugada, que é quando tem acontecido aí esses arrombamentos. E por conta disso, eles reclamam, olham essa viatura da Polícia Militar passando pela manhã e pela tarde, já na noite também, mas já no final da noite, durante a madrugada, eles relataram que não percebem essa presença mais efetiva da viatura da Polícia Militar, e acontece aí situações como essa, que a gente vem mostrando aí praticamente rotineiramente, de arrombamentos aqui no centro comercial, que a gente chama a atenção. A própria Polícia Militar relata que nesse período de final de ano cresce essa questão do número de assaltos, justamente por conta das festas de final de ano. Então, os assaltantes, os bandidos, eles costumam praticar crimes já pensando nessa renda extra. Segundo aqui testemunhas também, eles teriam levado um aparelho de som, também outros aparelhos como ventiladores e outros aparelhos dessa loja. Como eu disse, o arrombamento deve ter acontecido aí por volta da madrugada, aí já no início da manhã desta terça-feira, mais um caso de arrombamento em uma loja aqui no bairro do São Francisco, na Avenida Castelo Branco. Voltamos com você ao nosso flagrante de hoje. Voltamos com você, Adalberto, daqui a pouco a gente volta aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo. Já Eduardo vai voltar do centro da cidade. Confira agora o nosso giro de notícias. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que as ligações gratuitas por meio dos orelhões da telefonia Oi vão ser ampliados até o dia 31 de agosto de 2019. Desde 2015, a operadora de telefonia foi obrigada a disponibilizar o serviço. Em agosto deste ano, a Anatel constatou que a Oi não atingiu as metas. Desta forma, decidiu ampliar as ligações. Segundo a agência, os piores resultados gerais estão no Pará e no Maranhão. Vai ser realizado hoje em 759 escolas da rede estadual de ensino do Maranhão o simulado Mais IDEB. Mais de 200 alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio farão provas dos componentes curriculares de português e matemática. A ação faz parte de parceria do governo do Maranhão, via Secretaria de Estado da Educação, com a startup Mira Educação.
Todos os serviços obtidos por intermédio desta parceria são oferecidos gratuitamente. O objetivo da iniciativa é obter indicadores que possam nortear a gestão educacional das escolas maranhenses. As receitas de medicamentos serão válidas em todo o território nacional, independente da unidade da federação em que foram emitidas. É o que determina uma lei que acaba de ser sancionada pelo presidente Michel Temer. O texto altera a lei de 1973, que trata do controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. A medida entra em vigor 90 dias após a sanção e será válida inclusive para os medicamentos que estiverem sujeitos ao controle sanitário especial. São 7 horas e mais 12 minutos. Agora a participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan, bom dia para você, uma boa terça-feira, Silvan. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Vamos começar falando sobre esse caso lá de Davinópolis, no caso do prefeito que foi infelizmente assassinado, do Ivanildo Barbosa Paiva. E nesse caso aí, Silvan, as investigações foram reforçadas, a equipe saiu aqui de São Luís exatamente para a cidade de Davinópolis para reforçar essas investigações. Que informação que você tem a respeito desse assunto? Agora pela manhã acontece o sepultamento. Isso, o delegado Jeffrey Furtado, que é da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, ele está lá em Imperatriz, dando suporte nas investigações ao delegado Praxístenes, que é o delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Os trabalhos, os levantamentos periciais feitos na área da fazenda do prefeito lá em Davinópolis já levaram os policiais a eliminarem uma das hipóteses com as quais a polícia estava trabalhando. Está descartada, né, isso foi garantido ontem pelos delegados que trabalham na investigação, a possibilidade de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Embora, no primeiro momento, os criminosos tenham tentado levar ou induzir, talvez, os investigadores a esse lado, né? Reviraram tudo, deixaram tudo revirado, como se estivessem procurando algo lá na fazenda do prefeito Ivanildo Paiva. E aí, diante dos depoimentos que já foram tomados, alguns fatos novos que acabaram surgindo, a polícia descarta e elimina nesse primeiro momento essa possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte, e reforça a possibilidade de crime com conotações políticas ou até mesmo um crime passional, não é? Como há essa possibilidade, essa informação. 2 fatos novos acabaram surgindo nas últimas horas. Por exemplo, o fato de terem encontrado o iPhone, o telefone pertencente ao prefeito Ivanildo, ele foi localizado, já está em mãos dos delegados, já encaminharam isso para a perícia, e ontem mesmo foi solicitado na Justiça de Imperatriz a quebra do sigilo telefônico, que é muito importante para saber, comenta-se que o prefeito estaria recebendo ameaças. Essas ameaças poderiam ter sido feitas via telefone, então daí pode ser dado um passo importante nessa investigação, a quebra do sigilo telefônico. E o fato também da polícia ter a garantia de que o segurança, né, que é uma testemunha fundamental, ele está vivo. Né? No primeiro momento ele sumiu, estava escondido, com medo, né? Então ele sumiu, pensou... Houve até informação inicial, né, de que ele tinha sido assassinado, né? Também tinha assassinado, mas ele está vivo, já está em poder da polícia, é uma testemunha-chave importante, não é, que deve ser ouvido dentro das próximas horas e que pode dar um norte para a polícia diante dessas possibilidades que estão sendo trabalhadas. É porque foi ele quem saiu de Imperatriz para ir até a fazenda no sábado, então ele tem muito a contribuir nessa investigação. O delegado Jeffrey me garantiu que ontem já tem à disposição dele algumas imagens que foram coletadas ao longo da rodovia entre Davinópolis e Imperatriz, né? Imagens, inclusive, né, de postos de combustíveis, de residências, comércios estabelecidos ao longo desse trajeto aí. Inclusive tem uma imagem, né, que o delegado não quis entrar em muitos detalhes, mas é uma imagem onde o carro do prefeito aparece em um posto de combustível, isso no sábado, né? E além do segurança, parece que havia mais outras pessoas no interior desse veículo. Então, Adalberto, pelo andamento das investigações, e a polícia tem trabalhado muito bem em casos complexos, está aí o caso da Mariana Costa, o caso do Nezim, né? E acredito que até o término dessa semana a polícia já tem o norte e já está com esse crime praticamente esclarecido, o caso da morte do Ivanildo Paiva.
Ô Silvão, lá em São Luís Gonzaga, um policial militar baleou 2 pessoas? Eu estava tendo um show lá em São Luís Gonzaga, da banda Tropicália, e o soldado da Polícia Militar, que é lotado no 15º BPM, lá de Bacabal, ele tinha ido lá para essa festa, né, o soldado Cláudio Lago, e lá ele encontrou a ex-companheira dele, já estava separado e tudo, ele encontrou a ex-companheira lá dançando na festa, lá em companhia de um rapaz, e ele não se controlou, sacou da arma, atirou na cabeça desse jovem. Ele está internado, Paulo da Silva, ele chegou já em Bacabal com morte cerebral, ontem à noite já fizeram a transferência dele para cá, para a capital, e um outro rapaz identificado como Júnior Gaúcho, que estava também nas proximidades, amigo da vítima, foi atingido no pescoço. Esse policial, ele está foragido, né? Como já disse, a vítima está com morte cerebral, e ele, segundo informações da própria polícia lá de São Luís Gonzaga, ele já tem um histórico. Quando era lotado lá em Imperatriz, ele também teria cometido um crime com essas mesmas características, dentro dessas mesmas circunstâncias. Silvão, um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. São 7h17, 7h17, não perca a hora. Nós vamos agora a Imperatriz, as informações da região tocantina chegando aqui no Bom Dia com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o início da estação chuvosa causa uma preocupação a mais aqui em Imperatriz. É o transbordamento dos riachos que cortam a cidade. Para evitar transtornos, a Prefeitura já começou um trabalho de contenção das margens e desobstrução dos leitos. 5 riachos cortam a cidade de Imperatriz: o Capivara, Santa Teresa, do Meio, Bacuri e Cacau. Com o período de chuvas, há registro de diversos pontos de alagamentos na cidade. Esse fato sinaliza a necessidade e a urgência da limpeza e desobstrução dos riachos. Aqui no Riacho Cacau foi feito um muro de contenção formado por 1.500 sacos de cimento com areia, a fim de evitar que aconteça uma enchente como a que ocorreu em abril deste ano. Na época, as equipes da Defesa Civil tiveram que ir ao bairro Parque Alvorada 1 para dar assistência às famílias afetadas pelo transbordamento do Riacho Cacau. Mais de 100 famílias foram atingidas. Muita gente que perdeu muitas coisinhas deles, tudo aí, né? Eu não perdi nada não, porque minha casa, graças a Deus, que nunca entrou água, mas fica bem. Na hora que eu desci da porta, já dentro da água. Antes do muro de animo, tiveram que aterrar toda a área para impedir que o nível da água ultrapasse. A próxima etapa será a limpeza do riacho. O trabalho é realizado pela Superintendência de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Época de inverno, né, alagava o Parque Alvorada, né? E aí ele determinou que a gente fizesse esse muro de contenção, né? Mudando o percurso do riacho, né, para lá, para o seu curso normal mesmo, né? E a gente fez esse muro de contenção e fez a reabertura do Riacho Cacau. E nós estamos tranquilos que irá resolver o problema. Com o fim das eleições, o Fórum de Imperatriz começou o trabalho de regularização dos eleitores. Os serviços mais procurados são transferência, revisão e segunda via do título. O Giovanni tirou o dia para ir ao cartório eleitoral de Imperatriz para pedir a transferência do título de eleitor, que até as últimas eleições era registrado no município de Davinópolis, onde o vendedor morava. Eu tinha vindo antes, só que estava lotado, não deu tempo, né? Vim ontem, aí já tinha acabado as senhas. Aí hoje vim mais cedo e consegui. Ele poderia ter feito a transferência de domicílio eleitoral até o dia 10 de maio desse ano, mas perdeu o prazo. O serviço só foi reaberto no dia 5 de novembro, já após o segundo turno. O eleitor pode solicitar a revisão de dados na Justiça Eleitoral, como nome civil, nome do pai, profissão, estado civil. Pode solicitar também a segunda via do título, a certidão de quitação eleitoral e o alistamento eleitoral para obter o título de eleitor. Nós reabrimos o cadastro agora a partir do dia 5 de novembro e tem vindo bastante gente providenciar a revisão biométrica, porque muita gente estava com o título cancelado e como o cadastro estava fechado devido ao processo eleitoral, agora as pessoas estão podendo vir e realizar a biometria. É isso, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio desejando uma boa terça-feira a todos. Obrigado, Luiz. Boa terça-feira para todos aí em Imperatriz também. No próximo bloco, o evento na capital apresenta propostas digitais inovadoras para empreendedores. Olha só quem está comigo aqui já no estúdio. O vô Epaminondas, um dos palestrantes do evento. É o vovô mais antenado da internet. Vai estar comigo já já
aqui no estúdio do Bom Dia. E mais, Flávio Dino edita decreto sobre liberdade de expressão em escolas do Maranhão. Assunto para John Coutrin depois do intervalo. Imagens ao vivo da Avenida Marechal Castelo Branco, na capital de todos os maranhenses, nesta manhã. São 7h21. Nós voltamos já já. São 7h25, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. O Sebrae realiza daqui a pouco um evento que vai abordar propostas digitais inovadoras para empreendedores. É o Inspire-se, o Digital Conecta Negócios. Aqui no estúdio eu recebo uma figura ilustre, o vovô Epaminondas. É um dos idosos mais modernos que eu conheço, viu? O vovô Epaminondas é responsável pelo primeiro canal do YouTube que tem por principal objetivo o ensino e a divulgação das criptomoedas. Você já viu falar? Pois é, lá ele ensina isso de uma forma didática, bem-humorada. É um prazer tê-lo aqui, viu, vovô? O prazer é todo meu, gente. Eu cheguei ontem nessa cidade maravilhosa. Eu adoro lugares com ilha, né? Isso aqui é uma ilha muito maravilhosa. Eu gosto muito também de Florianópolis, que é bem próximo da região onde eu moro. Então... Está se sentindo em casa, então? Estou me sentindo em casa. Eu cheguei aqui ontem e já fui para a beira do mar, já dei uma molhada nos pés, já experimentei o Guaraná Jesus. Que coisa boa. É muito bom, gostei do Guaraná Jesus. Ô vô, fala pra gente um pouco do canal, como é que funciona e sobre criptomoedas. É um assunto novo, né? E as pessoas às vezes têm até existem alguns mitos em relação a esse tema também, né? Certo. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o vô Epaminondas e eu tenho um canal no YouTube. Você pode procurar lá no YouTube Epaminondas Bitcoin. Nós temos um canal que é totalmente voltado para o ensino e a divulgação das criptomoedas. E o nosso público-alvo é justamente as pessoas que são iniciantes, que estão querendo aprender. Lá você vai encontrar tutoriais, avaliações de projetos e muito mais. Então, eu acho que era isso. E quem criou o Bitcoin? Qual é a importância das criptomoedas? A Bitcoin, ela é uma criptomoeda. Como é que eu posso dizer para você? É uma moeda digital, né? A gente não pode chamar muito bem de uma moeda virtual. Ela foi criada por Satoshi Nakamoto. Atualmente, nós temos um problema com o sistema, com as moedas, né? Atualmente, por exemplo, o dólar, o real, o euro, são tudo moedas centralizadas, são moedas controladas por bancos, são moedas controladas pelo governo. E a Bitcoin vem com uma proposta diferente. Vem com uma proposta de ser uma moeda mundial, uma moeda descentralizada, uma moeda onde não tem controle de banco, não tem controle de governo. E essa moeda, ela é transparente, ela funciona dentro da rede blockchain, que é uma rede paralela, que funciona também dentro da internet, é claro. E essa rede faz a Bitcoin funcionar. Então, as transações ficam transparentes, por exemplo, mas são praticamente anônimas. Você faz uma transferência de Bitcoin da minha carteira para a sua, se eu fizer uma transferência dessa, essa transferência vai ficar registrado para sempre. Tudo que é colocado na rede blockchain não pode ser retirado e não pode ser modificado. E é seguro, vovô? Até hoje, a Bitcoin completou, nesse ano, 10 anos de white paper, que o papel do seu lançamento, né? Então já estamos aqui em 10 anos de Bitcoin. Desde lá, dessa época até agora, não houve um relato de problemas com a rede blockchain. Não houve nenhum problema com a rede funciona perfeitamente desde aquela época. E como é que funciona assim? Para o pessoal lá no canal vai ter mais informações, mas resumidamente, como é que eu posso comprar, onde comprar, como é que funciona? Atualmente, a Bitcoin ela pode ser comprada de P2P, que é de pessoa para pessoa, que nós chamamos de P2P, e tem as corretoras, que são as exchanges. A exchange que a gente trabalha sempre é a Negocie Coins. Então, é uma exchange onde você vai lá, deposita o real na conta bancária dessa exchange. Esse saldo entra nessa plataforma e lá você pode realizar a compra dos seus bitcoins. Então é como se fosse
como é que eu vou dizer, como se fosse a bolsa de valores. Isso, ficam ações. lá ordens de compra e ordens de venda. Você pode comprar da pessoa que está vendendo no momento ou programar uma ordem caso a moeda tenha uma oscilação de valores. Qual é o principal cuidado para não cair em armações, em armadilhas? Certo. A Bitcoin ela é uma criptomoeda muito segura. Mas nós devemos ter muito cuidado com relação à guarda dessas moedas. Hoje em dia você pode guardar Bitcoin em celular, você pode guardar Bitcoin em carteiras no PC, no computador, pode guardar também em um dispositivo físico que nós chamamos de Ledger Nano, que esse, inclusive é um dos métodos mais seguros de se guardar a Bitcoin. Então nós temos que ter muito cuidado em armazenar em locais seguros, porque existem carteiras falsas, existem sites falsos aí de investimento, onde as pessoas são golpistas e a pessoa vai lá, lança um site no ar e você envia os bitcoins para esse site esperando ter um retorno, sei lá, geralmente eles prometem aí 5% ao dia, 10% ao dia de retorno. Não existe fórmula mágica, não existe almoço grátis. As criptomoedas tomaram conta do mundo. No Brasil, como é que está comparado em relação a outros países? Há um grande número de investidores, de pessoas interessadas aqui no nosso país? Aqui no Brasil tem crescido a cada dia, sabe? Muitas pessoas têm conhecido a tecnologia, muita gente ainda tem aquele caráter de especulação. As pessoas querem lucrar, acham que a Bitcoin vai deixá-las ricas da noite para o dia, mas na verdade nós estamos falando de uma tecnologia que tem uma tendência de ser o dinheiro do futuro. Por exemplo, hoje em dia nós temos esse problema da falta de transparência com o nosso real, que a cada dia impresso novas cédulas, então o Banco Central fica imprimindo dinheiro. A Bitcoin ela tem um limite máximo, são 21 milhões de unidades, ela pode ser divisível em várias frações. Então a Bitcoin ela tem esse potencial aí de ser o dinheiro do futuro. Chegou para ficar, né? Obrigado pela presença aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, aqui na TV Difusora, viu? Bons negócios. Muito obrigado. Aí, portanto, aqui um dos palestrantes desse evento que acontece hoje no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, a partir das 5 horas da tarde, lá no Instagram do Sebrae Maranhão, você vai ter mais informações a respeito desse evento. É um Inspire-se, o digital conecta negócios. Resolver problemas ligados ao fisco municipal agora ficou mais fácil, já começou a valer o agendamento eletrônico, é a tecnologia trazendo mais comodidade ao contribuinte. Dona Rosângela esperou mais de meia hora para conseguir ser atendida na Cenfaz. O local que atende cerca de 100 pessoas por dia tem como desafio dar conta da demanda. E para que a espera pelo atendimento diminua, foi implantada uma nova estratégia, é o agendamento eletrônico. Para Dona Rosângela, a novidade é muito bem-vinda. Afinal de contas, ninguém quer perder tempo. Comodidade que a gente quer hoje, né? Não temos tempo a perder. Eu estou aqui já perdendo muita coisa para ir para o centro resolver e estou aqui esperando. Com esse novo método, se funcionar, vai vir a calhar muito bem. O agendamento é feito no portal da Secretaria, no endereço eletrônico www.cenfaz.sanluis.ma.gov.br. O passo a passo é muito simples. Primeiro, clica nesse banner, depois em emitir senha. Escolha entre o atendimento normal ou prioritário e então informe o seu CPF ou CNPJ da empresa. Escolha a data e hora do atendimento e clique em gerar agendamento. Segundo a orientação da Secretaria, o contribuinte deve anotar a senha emitida no portal e pode vir para a Secretaria. Aqui a indicação é que ele chegue com cerca de 10 minutos de antecedência, porque no horário marcado a senha vai ser chamada naquele telão para que ele seja atendido. A nossa intenção é diminuir as filas na Cenfaz, é diminuir o tempo de atendimento dentro das redes da Cenfaz e por um mecanismo simples que é colocar à disposição da população a possibilidade de dizer qual que seria aquele horário melhor para que ele fosse atendido, gerando uma senha eletrônica. Evite transtornos, evite que o contribuinte perca mais tempo para buscar aqueles serviços que são essenciais.
dentro da área tributária. Ainda de acordo com ela, a Cenfaz deve continuar utilizando a tecnologia para facilitar a vida do contribuinte. Nós já estamos adquirindo esses certificados digitais para todos os servidores, num primeiro momento, e logo que isso estiver pronto, nós vamos abrir também para a população alguns serviços que, por conta de sigilo fiscal, hoje não estão à disposição pelo site, mas que passarão a estar porque o próprio contribuinte vai poder acessar por meio de certificado digital. A exemplo de um parcelamento ou do acesso a um extrato de débitos ou extrato de pagamento, né? Então isso vai tornar a vinda até a sede da Cenfaz cada vez mais desnecessária. Agora que sabe da novidade, das próximas vezes que tiver que resolver algo na secretaria, Onildo vai preferir agendar o atendimento ao invés de enfrentar fila. Com certeza, vou agendar que é melhor. São 7 horas e 35 minutos, 7h35. Agora vamos falar de política. Participa John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô John, hoje lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, haverá uma nova discussão sobre aquele projeto do Escola Sem Partido que está inclusive lá no Senado Federal. Enquanto Brasília discute Escola Sem Partido, no Maranhão é Escola Sem Censura? É, Escola Sem Censura. O governador Flávio Dino editou, Adalberto, para ficar bem claro aos nossos telespectadores. O governador Flávio Dino editou ontem um decreto em que ele instaura no Maranhão, nas escolas públicas, claro, a escola sem censura. Ou seja, escola com liberdade de expressão, liberdade de opinião, em que professores, alunos e funcionários têm todo o direito de expressar suas opiniões, convicções, em contraponto a um projeto que está no Senado Federal, que é o projeto Escola Sem Partido. O que é essa Escola Sem Partido, Adalberto? Escola Sem Partido é um projeto aí do senador Magno Malta, que tramita no Senado Federal, em que, entre outras coisas, proíbe a doutrinação de professores dentro das salas de aula. Ou seja, eles alegam o seguinte, que o professor não pode doutrinar ideologicamente, nem na questão de cunho político e nem religioso, ou seja, nem também abordar a questão de ideologia de gênero. Eles avaliam que isso deve ser feito pelos pais, pela família na questão da ideologia de gênero. Então a Escola Sem Partido é um projeto que tramita nacionalmente que quer que os professores apenas deem as aulas sem querer aí manifestar sua opinião. Já ao contrário aqui no Maranhão, em contraponto a esse projeto de Escola Sem Partido, o Flávio inclusive divulgou no Twitter, ele decreta então a escola sem censura, ou seja, que os professores têm plena liberdade de opinião dentro das salas de aula, inclusive de manifestar sobre questões políticas também ali em relação aos alunos. Proíbe também, Adalberto, filmagem de alunos, professores, filmagem dentro das salas de aula. Isso significa o quê? Segundo o Flávio, respeito à Constituição Federal no artigo 206. O Flávio diz que apenas resguarda o que está escrito na Constituição Federal para que assegurem a professores e alunos isso. O que ocorre, Adalberto? Qual é a nossa avaliação? Que o professor, claro, tem todo o direito de manifestar a sua opinião, ele não pode ter esse cerceamento, não pode ter mordaça de forma alguma em professor, mas também acrescenta-se que o professor deve abordar dentro da sala de aula os diversos aspectos do tema que ele está ali, digamos assim, se referindo. Por exemplo, quando ele for discutir políticas, falar de todas as políticas socialistas, comunistas, de ordem econômica também, capitalismo, ou seja, o professor ele aborde os diversos aspectos, as várias faces do assunto e que fica a cargo do aluno fazer o crivo e ter sua opinião própria. O que não pode é o professor ir para a sala de aula e ficar calado, não pode ter opinião. O professor pode falar, claro, tanto do lado A quanto do lado B, quanto do aspecto X, aspecto Y, sem ter essa liberdade cerceada, e cabe ao aluno formar sua opinião tanto do vista do campo político, ideológico, religioso e também aí no aspecto da questão de gênero. Vai lembrar que aqui na Câmara Municipal de São Luís há um projeto de lei que trata do assunto, que tramita na casa, deve voltar na pauta na semana que vem, essa informação que nós obtivemos ontem lá na Câmara, não é? E, portanto, já essa discussão vai voltar à tona agora no âmbito municipal por conta desse projeto, né, Diogo? É isso, Adalberto. O projeto
do vereador Chico Carvalho. Inclusive, o vereador da época ficou a cargo de avaliar, que era o Ricardo Diniz, do PCdoB, inclusive saiu do partido do PCdoB, foi para outro partido por conta dessa polêmica, que o Ricardo Diniz tinha dado um parecer favorável ao projeto do vereador Chico Carvalho. Na época recomendou-se que arquivasse esse projeto, mas ele deve voltar para a pauta para ser discutido, até porque é um tema de âmbito nacional. E, claro, o governador Flávio Dino, aí, Adalberto, ganhou uma ampla repercussão na imprensa nacional por conta desse projeto aqui instalado no Maranhão. É um contraponto aí ao Bolsonaro. Futuro governo Bolsonaro, né? O Tribunal Regional Eleitoral, John, mantém a prefeita de Santa Luzia no cargo? Mantém. O que acontece com a prefeita França do Macaquinho, do PP, lá de Santa Luzia? Ela estava perdendo no Tribunal Regional Eleitoral, ela é acusada de abuso de poder econômico político nas eleições de 2016. A França do Macaquinho conseguiu aí, Adalberto, ela interpôs aí um recurso, até uma medida cautelar, até que sejam julgados todos os embargos em relação à acusação referente a ela. Ou seja, embargos para que a defesa tenha o recurso que a defesa tem, para que sejam esclarecidos todos os pontos aí da decisão dada pelos magistrados, ou seja, que seja detalhado se há alguma obscuridade, se há algum erro em relação à decisão, e aí ela ganha tempo, Adalberto, ela conseguiu reverter essa decisão desfavorável, já estava 4-2 contra ela, mas ela conseguiu ganhar tempo até que, com essa medida cautelar, até que seja julgado, analisado todos os embargos que ela tem direito ali, referente a essa acusação contra ela. Agora, John, os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, no caso o TSE, eles apontam 17 indícios de irregularidades na prestação de contas do presidente eleito Bolsonaro? Está previsto, Adalberto, inclusive, a diplomação dele para o dia 10, né, de dezembro, mas numa análise aí preliminar da assessoria de análise de contas do Tribunal Superior Eleitoral, avaliou essas incongruências, esses indícios de irregularidades em relação às contas do presidente eleito Jair Bolsonaro, principalmente gastos aí com o escritório de advocacia, aquelas denúncias também na Folha de São Paulo, feitas em relação à divulgação de mensagens, de mensagens na internet, ou seja, há várias incongruências, há vários aí indícios de supostas irregularidades na prestação do Bolsonaro em relação às suas contas aí, prestação de conta que ele já está sendo analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele precisa, claro, justificar, não é uma condenação ainda, é apenas umas observações feitas pelo TSE em relação às contas do Bolsonaro. Para finalizar, a informação que nós demos ontem, Adalberto, de manhã, do Joaquim Levy, que seria indicado aí para a presidência do BNDES, se confirmou ao final do dia, e o Levy, que foi participante do governo Dilma, é indicado aí para a presidência do BNDES pelo Paulo Guedes, não foi pelo Bolsonaro. O Bolsonaro disse que nem conversou com o Levy. A indicação foi pelo Paulo Guedes, e aí alguém que participou do governo Dilma, do FHC, do governo Cabral, aí integrando o governo agora Bolsonaro. Obrigado, John. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7h mais 43. No próximo bloco, o Ministério Público promove caminhada contra a violência doméstica, e você vai ver também como foi a estreia do Maranhão Atlético Clube na Copa FMF, e o Moto anuncia a contratação do autor do gol que deu o título do Pinheiro na decisão da Série B do Maranhense. Nós voltamos já às 7h43, imagens ao vivo nesse momento da Praça João Lisboa, no centro da cidade. (7h46) de volta, o Bom Dia Maranhão começa hoje, vai até domingo na Casa da Mulher Brasileira, a segunda semana de combate ao feminicídio no Maranhão. O evento, previsto para ser aberto às 4h da tarde, é organizado pela Polícia Civil do Maranhão através do Departamento de Feminicídio, em conjunto com outras instituições. O objetivo é incentivar o diálogo e a conscientização de homens e mulheres para combater a violência doméstica e o crime de feminicídio. A semana neste ano tem como tema Até que Todas Vivam Sem Medo. Acontece daqui a pouco no centro da capital uma caminhada contra a violência doméstica. A promoção é do Ministério Público do Maranhão, por meio das Promotorias de Justiça e de Defesa da Mulher de São Luís. Lá do local de concentração da caminhada, fala o repórter Eduardo Ericeira, agora ao vivo, de volta aqui no Bom Dia. Eduardo.
Pois é, Adalberto, mais um importante ato aí no combate à violência contra a mulher, na prevenção da violência contra a mulher, como você disse, uma vasta programação. E na manhã desta terça-feira vai acontecer essa caminhada com um ponto de concentração, onde nós nos encontramos na Praça João Lisboa, no centro de São Luís. E essa caminhada vai acontecer pela região central da cidade. Eu estou aqui com a promotora Selma Martins, que é promotora de defesa da mulher, que vai falar mais sobre esse ato que vai acontecer na manhã de hoje. São vários entes aí participando dessa manifestação, desse ato, que hoje vai ser realizada essa caminhada em prol aí da mulher no combate à violência contra a mulher, não é isso, promotora? Muito bom dia. Bom dia. Isso, hoje é o dia da culminância do nosso projeto, que nós lançamos em março, trabalhamos em agosto e finalizamos em novembro. E hoje também completa-se 2 anos da lei do feminicídio e também da morte da Mariana Costa. Na verdade, é um projeto onde os alunos são os protagonistas dessa história, porque a lei determina que sejam feitas campanhas de prevenção, notadamente na comunidade escolar. Quem deve estar participando, promotora, hoje dessa manifestação, dessa caminhada? Os alunos da rede estadual, são 90 escolas ao todo que participam, e também a sociedade em geral, porque é um trabalho que é feito junto com a Rede Amiga da Mulher, uma rede de proteção que envolve a mulher para que ela se liberte, saia dessa violência, e ela precisa denunciar. A gente já percebe que a presença, por exemplo, da Polícia Militar, de estudantes também, o próprio Ministério Público, quer dizer, são vários entes aí ligados nessa questão da prevenção da violência contra a mulher, do combate à violência contra a mulher. Essas ações, que hoje é realizada essa caminhada, mas essas ações que acontecem durante todo o ano, e tem 3 datas principais, não é isso? Exatamente, 8 de março, 6 de agosto e 25 de novembro, e a gente antecipa por conta da lei do feminicídio para que essas mulheres possam viver sem violência. Esse é um crime que pode ser evitado, contanto que a mulher denuncie. E os órgãos que estão envolvidos é o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, a Polícia Militar, o Poder Judiciário, o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, a Patrulha Maria da Penha. São todos esses órgãos que trabalham juntos para que essa mulher consiga viver em paz. Essa caminhada é importante para justamente chamar a atenção da população? Exato, porque é com a educação que nós mudamos os destinos desse país. E esses alunos são a geração do futuro. E eles vão construir lares que sejam lares sem violência. Ok, obrigado pela sua participação, promotora Selma Martins, promotora de defesa da mulher. A gente aguarda, Adalberto, e mais detalhes sobre esta caminhada a gente mostra daqui a pouco, no Na Hora D. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, Eduardo. São 7h49. Agora nós vamos falar de esporte. Vem pra cá, Laércio Júnior, porque o campeonato, a Copa FMF já começou. Começou ontem. O Maranhão Atlético fez a sua estreia diante da equipe do São José, infelizmente com os velhos problemas do futebol maranhense quando começa uma nova competição. Equipes com jogadores que não foram regularizados, e o São José entrou em campo já sabendo que mesmo que vencesse, não levaria os pontos da partida. Veja como foi a boa vitória do MAC. Noite de estreia para MAC e São José na Copa FMF. Em disputa, a segunda vaga maranhense na próxima Série D. Logo de saída, muitos problemas. O MAC regularizou só 10 jogadores para estreia e teve que apelar para os atletas da base. O São José só conseguiu regularizar um jogador e entrou em campo sabendo que não venceria a partida, mesmo que o resultado fosse positivo. Sabe da dificuldade que a gente tem. Muita dificuldade mesmo, né? Teve até umas pessoas, não, rapaz, não vai, não leva o time, pega WO. Eu digo, não, nós vamos pro jogo, entendeu? Independente de qualquer situação, se for para apanhar de 10, 20, 50, nós vamos ficar até no último minuto. Porque a gente tem um grupo de homens, né? Se vocês estão aqui, tem que acreditar no projeto. E projeto esse que é o projeto do futuro. No gol, o maior problema. O lateral direito Pedro foi o escolhido para atuar como goleiro do São José. Mesmo assim, o MAC só marca aos 26 minutos do primeiro tempo. E em contra-ataque, Israel finaliza no canto. 1-0 Maranhão Atlético Clube. Da mesma forma, vem o segundo. Agora quem é lançado é Kleber Pereira. 2-0 MAC. Na segunda etapa, o São José mostra valentia. Até equilibra o jogo. O Maranhão sente o desentrosamento e o pouco tempo de trabalho. Mesmo assim, o quadricolor chega ao terceiro. Outra vez, Kleber Pereira. Final, MAC 3, São José 0.
organização tática, porque é por aí que começa, tendo uma boa organização tática, e aí a qualidade. Agora, com certeza, quando tivermos todo o grupo nas mãos, o grupo que nós sabemos que é um grupo qualificado, a tendência da equipe melhorar ainda mais. Pouco tempo de trabalho, eu acho que menos de uma semana, a parte física, muitos que estavam jogando, mas outros não estavam parados. Acabamos cansando, também acelera muito o jogo, mas os outros jogos aí vamos ficar fisicamente melhor para enfrentar os times como o Pinheiro, que é um dos também favoritos. Nós não somos favoritos, o Pinheiro é favorito, está vindo da segunda divisão aí, ser campeão. Vamos lutar, vamos em busca do título por aí. Tivemos essa oportunidade, mas essa competição aqui no Maranhão, né? Eu acho que é o primeiro ano, não é isso? Deus nos abençoou de sairmos com a vitória, ele me premiou com 2 gols. Continuar trabalhando e buscar essa vaga para a Série D e, se Deus quiser, um acesso para a Série C, pensar mais na frente. Pois é, o Maranhão Atlético começa vencendo, São José vai ter que regularizar todos os jogadores, provavelmente hoje aparecem no BID os jogadores regularizados pela equipe do São José de Ribamar. Para a segunda partida, já na próxima quinta-feira, o Maranhão vai até Bacabal, onde cara o time dono da casa. E o Bacabal passou pelos mesmos problemas, não pôde contar com todo o time na estreia diante do Pinheiro. Confira só o que aconteceu com o Bacabal. Estádio Costa Rodrigues lotado. O que não faltou foi torcida. Todos juntos para assistir a primeira partida da seletiva da Série D do Brasileirão. Os times foram PAC e Bacabal. E logo nos 20 minutos do primeiro tempo, o PAC abre o placar. O autor do gol foi Leitini, dono da camisa 9 do Pinheiro Atlético Clube. Bacabal até tenta reagir, mas o fim do primeiro tempo ficou com a vantagem de 1-0 para o PAC. Início do segundo tempo, o Pinheiro Atlético Clube parte com ataque contra o Bacabal. E com 2 minutos do segundo tempo, mais um gol dos donos da casa. Diego, camisa 11 do PAC, marca o segundo gol. Com 5 minutos de bola rolando, o camisa 11 marca o terceiro gol, abrindo vantagem contra Bacabal. Na cobrança de pênalti do camisa 10 Neto, o goleiro defende e no rebote Diego finaliza e faz seu terceiro gol na partida. Fim de jogo, PAC 4, Bacabal 0. A gente só tem que agradecer a Deus, agradecer também o empenho do elenco. A gente veio de uma final domingo, graças a Deus tivemos o acesso do Pinheiro para a primeira divisão. A gente também deve pensar a torcida aí, a torcida está apoiando bastante a gente aí, a diretoria. Todo mundo tem um pouquinho de porcentagem nessa vitória. Além dessa dificuldade de a gente enfrentar uma equipe muito boa, a gente tem algumas dificuldades, jogadores que não caíram no BID, questão de documentação, e, enfim, a gente sabia já do que poderia acontecer aqui, a gente esperava sair daqui pelo menos com empate, infelizmente o empate não veio, né, nem a vitória, e o que aconteceu aqui era o que realmente poderia acontecer, a lógica, pela estrutura que o Pinheiro está, pelo momento que o Pinheiro está. Também ainda não tivemos todos os jogadores à disposição, a gente acredita que para o próximo jogo a gente já pode estar mais forte. Agora, apesar do resultado, nunca o jogo é fácil, a gente é que acabou por simplificá-lo. Pois é, e o Pinheiro é líder, fez 4-0, conseguiu essa boa vitória, tem um saldo de gols melhor em relação ao Maranhão Atlético Clube. Outro jogo, nós trouxemos o resultado ontem, o Santa Quitéria empatou com o Cordino em 1-1, jogos da primeira rodada da Copa FMF. E tem um destaque da Copa FMF da Série B do Campeonato Maranhense, que vai trocar de ares no ano que vem. Aliás, já esse ano, o Moto se apresenta no dia 1º, e provavelmente o Diego Vitor Silva, você vai acompanhar agora alguns gols dele importantes, jogador do Pinheiro Atlético Clube, atacante, ele fez o gol do título do Pinheiro na final do Campeonato Maranhense da Série B contra o Chapadinha, aquele gol aos 48 minutos, e marcou 3 na estreia do PAC na disputa da Copa FMF no fim de semana. Enfim, 4 gols nos últimos 2 jogos do PAC, jogador de 23 anos, natural da cidade de Lima Campos, interior do Maranhão, e que é um dos reforços do Papão para a temporada 2019. Lembrando que o Diego Vitor é o quarto jogador, já confirmado. O Moto confirmou 2 zagueiros que vêm do interior de São Paulo, um goleiro que é do Atlético Mineiro, o Rodolfo, que deve estar desembarcando nos próximos dias aqui em São Luís, e agora o Diego Vitor Silva, de 23 anos, revelação da Série B, destaque da Copa FMF e que vai ser um dos jogadores do Papão à disposição para o ataque rubro-negro na temporada do ano que vem, Adalberto. Muito legal, chega motivado na equipe do Moto Clube, né? Investir em talentos da casa aí, em especial aqueles que se destacam mais ainda, né? Fez um gol importantíssimo aí do título do Pinheiro. E o Neto está sendo outro jogador, o meio-campista que fez o cruzamento para ele no gol da final, é outro jogador pretendido. Está sendo sondado aí já. Estava no Moto. É um detalhe que os dirigentes às vezes perdem um jogador importante. Ele estava no Moto, jogou a Copa São Paulo pelo rubro-negro, mas acabou voltando para o PAC porque não recebeu a atenção devida, né? Parece que a mentalidade mudou um pouco. Tem mais informação sobre a Série B do Maranhense? Série B do Campeonato Brasileiro. Do Brasileiro. Hoje tem um jogo importantíssimo. Paysandu
tem 40 pontos e tem 2 partidas para escapar do rebaixamento. Vai jogar em casa o Paysandu hoje contra o Figueirense. Em caso de vitória, o Paysandu sai da zona do rebaixamento. E os adversários diretos do Paysandu enfrentam o Londrina e o Vila Nova jogando fora de casa. No caso, o CRB e o Criciúma. Sendo que são as 2 equipes que lutam contra o rebaixamento e os 2 adversários lutam por uma vaga na Série A do ano que vem. Ou seja, o Paysandu praticamente depende dele para permanecer. Obrigado, Laércio. Um abraço. São 7h57, confira agora a previsão do tempo na capital e também no interior do estado. Vamos lá? A gente começa pela capital, São Luís. Hoje com céu com algumas nuvens e não chove, hein? Aqui em São Luís a mínima 24, máxima 34 graus. Em Imperatriz, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, também à noite, mínima de 22, máxima de 31 graus. Em Caxias, hoje sol com algumas nuvens, também não chove, mínima de 25, máxima de 38 graus. Bem quente por lá, né? Vamos a mais 3 cidades, com Balsas, mínima de 22, máxima de 30 graus. Lá em Balsas, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pinheiro, hoje na Baixada, sol com nuvens e não há previsão de chuvas. Mínima 24, máxima 35 graus. Em Açailândia, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e também à noite, em mínima de 24, máxima 32 graus lá em Açailândia. Informações do Climatempo hoje aqui no Bom Dia Maranhão. Veja agora a tábua de marés. A primeira maré baixa, 4h06 da madrugada, já aconteceu, 1,3 metros. Às 10h15, daqui a pouco, maré alta, 4,9 metros. Às 4h11 da tarde, 1,5 metro é a maré baixa novamente. E à noite, maré alta, 22 horas e 8 minutos, com 4,9 metros. Bom, nós vamos conhecer agora um projeto que visa combater o sedentarismo e estimular a realização de atividades físicas em espaços públicos. É o Dançando nos Bairros. Por aqui a regra é ter gingado e disposição. Dona Raimunda se destaca na execução da coreografia, mostrando que para dançar bem, idade é o que menos importa. Além de fazer bem para a saúde, é muito divertido, bom demais. E as mais de 300 mulheres que participam da aula de dança na cidade operária não dão um show apenas de ritmo não. Vestidas de azul, elas reforçam a importância da campanha do mês de novembro, em alusão à saúde masculina. Participam da campanha dando exemplo de vida saudável e longe do sedentarismo. Além de ser uma diversão, é um modo de vida deles, é um modo de distração, desestresse do dia a dia, de correria. Isso aqui é fonte de saúde para qualquer doença, combater câncer, entre outras N doenças. O projeto Dançando nos Bairros já é realizado em várias comunidades de São Luís. Ações de saúde e lazer que chegam aos bairros e da zona rural. A gente tem um objetivo de tirar essas pessoas, essas mulheres do sedentarismo. E a gente está espalhando esse projeto Dançando nos Bairros por toda São Luís, onde já alcançamos mais de 1.500 mulheres. E é gratuito, tanto é que hoje temos 350 mulheres aqui na cidade operária. Importante, né? Saúde em primeiro lugar. Bom dia, termina agora outras notícias do portal MA10. Você fica com imagens da capital de todos os maranhenses, Praça João Lisboa. Daqui a pouquinho começa essa caminhada numa data extremamente significativa, uma caminhada contra a violência doméstica. Daqui a pouco, lá no centro da cidade, no centro histórico, na Praça João Lisboa. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã no Bom Dia. Até lá.